Olá pessoal, está começando o primeiro episódio de Organizado Entrevista, uma oportunidade para conhecermos um pouco melhor os profissionais da área e o que eles pensam. Trazemos hoje o bacharel em Arquivologia, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos Dinart Kepler, que atua em Porto Alegre. Seja bem-vindo, Carlos. Diga como surgiu a arquivologia na sua vida. A arquivologia surgiu em minha vida por volta de 2004, 2005, quando a minha esposa, atualmente minha esposa Camila, era minha namorada, nós éramos namorados na época, e ela cursava biblioteconomia na URGS, na Fabico, na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. E nas andanças de buscá-la na faculdade, ela foi me apresentando para o curso. O curso na URGS ainda era um pouco recente, tinha sido implantado há alguns anos. E aí conheci o currículo de arquivologia, achei bastante interessante a parte, todo o currículo interdisciplinar, a parte das ciências humanas, parte também da parte tecnológica, a parte da administração. E isso me despertou interesse, né? E conheci também algumas professoras que foram, na época, me incentivando a tentar, por meio do vestibular, ingressar no curso. E aí, então, em 2006, eu acabei ingressando na faculdade de arquivologia. Mas foi a minha esposa que me apresentou, que deu, digamos assim, um empurrão, né, para eu acabar conhecendo essa área, que acabei, então, me formando em 2010. No início da vida profissional, como foi a comparação com as necessidades práticas do dia a dia em relação ao embasamento teórico básico recebido na faculdade? Já em 2010, quando eu me formei, né, já tive a minha primeira experiência profissional, sentindo inicialmente assim, toda a responsabilidade que né, já havia feito alguns estágios na área, mas na primeira experiência profissional vem toda aquela questão da responsabilidade, quem está iniciando numa carreira, né, numa área específica, e eu acabei trabalhando na área de acervos históricos, no Memorial Jesuíta na Unicinos, e foi uma experiência muito rica para mim, muito importante. Desde o início buscando aplicar na prática as teorias e os conceitos que eu havia estudado na academia, mas sempre buscando respostas, né, para porque que às vezes a teoria não se verifica na prática. Mas foi uma experiência muito importante, assim, muito impactante, e também foi na verdade me dei conta de que era necessário sempre estar buscando uma atualização, e já naquela época eu já sentia a necessidade da importância de buscar mais subsídios, né, e a questão das tecnologias também, dentro da área de arquivologia, foi me instigando a buscar mais conhecimentos, mas sempre tentando colocar em prática aquilo que a gente vê na teoria. Na sua opinião, qual o papel do arquivista na sociedade de hoje? O desafio do arquivista na sociedade hoje ele continua sendo o mesmo. Como sempre foi, né, de viabilizar a organização e viabilizar o acesso à informação, mas também com a preocupação de garantir a preservação das informações e dos registros que possuem um caráter mais histórico e importante para a sociedade. Então é um caminho de duas vias que permanece. Apesar das tecnologias, a
a função e o papel do arquivista na sociedade hoje, creio que ainda passa por essas duas questões importantes. Agradecendo a presença do nosso entrevistado, Carlos, em termos de futuro, com o incremento do uso da tecnologia, por quais caminhos passarão a formação e a forma de atuar dos profissionais nas instituições? Em termos de futuro, e diria de presente já também, o impacto das tecnologias da informação, que se verifica em todas as áreas do conhecimento, e todas as demais áreas profissionais, assim também como na arquivologia, as tecnologias, elas, digamos assim, são caminhos sem volta, pelo menos é o que a gente verifica, né? O uso de tecnologias para viabilizar o acesso à informação e também a preservação dos documentos digitais, que é um grande desafio. Então eu vejo que na nossa formação, na formação do arquivista, do acadêmico, tanto quanto na pós-graduação e nos estudos mais avançados, a tecnologia está presente. E esse é o grande desafio, digamos, que é organizar a informação digital e também garantir a preservação dos documentos digitais, o que suscita a adoção de práticas, de técnicas bastante complexas, bastante avançadas. Não é o simples digitalizar de informações, mas sim enxergar os documentos digitais como informação que deve ser preservado, organizado, disponibilizado, de forma a garantir a história para o futuro, né? E esse é o grande desafio do arquivista, ao meu ver. E esse desafio está presente nas faculdades e deve estar presente cada vez mais solidificado no currículo de arquivologia.